O assunto de hoje é polêmico. Se você não mora em uma caverna, provavelmente já ouviu falar na reforma da Previdência. Mas afinal de contas, ela é necessária mesmo? É boa ou ruim? E se ela for boa, ela é boa para os pobres ou para os ricos? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso fazer um esclarecimento sobre como funciona a Previdência atualmente. Muita gente acha que você paga o seu INSS e o governo pega esse dinheiro, coloca num cofrinho e te devolve aos poucos quando você aposenta. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, o dinheiro que você paga para o INSS hoje é utilizado para manter as pessoas que já estão aposentadas hoje. E aí, futuramente, quando você se aposentar, quem vai te manter serão as pessoas que estavam trabalhando naquela época. Então, basicamente, é um sistema em que o seu dinheiro, ao invés de ficar para você no futuro, ele é usado para manter as pessoas que hoje estão aposentadas. Então, se você não sabia disso, tá vendo que agora você já não vai mais passar vergonha no bar aí conversando com seus amigos, isso já até vale seu joinha. E se você já sabia, comente aqui embaixo, #eu já sabia. Tá, mas por que eu quis falar isso pra vocês? É porque isso gera problemas muito sérios relacionados ao nosso atual sistema previdenciário. Basta você pensar aqui comigo. Hoje, as pessoas têm mais ou menos filhos do que elas tinham antigamente. Basta ver sua avó. Sua avó provavelmente teve, sei lá, 5 filhos ou mais, e sua mãe, 2, e não sei. Então as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. E tem outra questão, as pessoas estão vivendo cada vez mais com o avanço da medicina, então a expectativa de vida está aumentando. O grande problema está justamente aí, porque antes você tinha muitas pessoas trabalhando para sustentar poucas pessoas aposentadas, e hoje você tem poucas pessoas trabalhando para sustentar muitas pessoas aposentadas. E como a Previdência não se adaptou a essa mudança de cenário no nosso país, não precisa ser um gênio para saber que essa conta não vai fechar. Então a gente está diante de um sistema que está desatualizado, ele não está funcionando. Tem muito dinheiro saindo e pouco dinheiro entrando. Não vai dar certo. E isso está evidenciado no fato de que a cada ano o rombo da Previdência aumenta mais e mais. Atualmente existem duas formas de você se aposentar. A primeira delas é por tempo de contribuição. Então, você começou a trabalhar, trabalhou aí durante 30 anos, e aí você já tem direito de se aposentar, mesmo que você não tenha atingido determinada idade mínima. E o outro critério é justamente esse, de idade mínima, que mesmo que você não tenha trabalhado todo o tempo necessário, se você atingir determinada idade, você já pode se aposentar. Só que, pensa comigo, esse primeiro critério que eu falei, de tempo de contribuição, ele acaba beneficiando os mais ricos, porque apesar dos mais pobres começarem a trabalhar, às vezes até mais cedo, eles, em geral, trabalham na informalidade. O que é isso? Eles não têm carteira assinada e, portanto, eles não contribuem, eles não pagam INSS. Então, apesar de terem começado a trabalhar bem mais cedo, às vezes, eles só podem aposentar pelo critério de idade mínima. Então, a reforma da Previdência propõe que seja extinto o critério de tempo de aposentadoria por tempo de contribuição e todo mundo se aposente apenas pelo critério de idade mínima, que passaria a ser de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Existem também diversos debates se essa idade deveria ser menor para as mulheres ou deveria ser igual, mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque isso é assunto para um próximo vídeo. Porém, quando a gente fala do critério de aposentadoria por idade mínima, a gente tem que levar em consideração taxa de sobrevida ao invés de expectativa de vida. Eu vou explicar a diferença. Quando você vai calcular a expectativa de vida de um determinado país, é basicamente a média de quanto tempo as pessoas vivem. E nesse cálculo entram os jovens que morrem por acidente de trânsito, por doenças que acabam tendo. E vocês concordam que esses jovens eles não se aposentam, então no debate previdenciário eles não deveriam entrar nesse cálculo. Então, tratando-se de taxa de sobrevida, é a média de tempo que as pessoas vivem depois que elas se aposentam. E no Brasil é em torno de 16 anos.
Isso quer dizer que, em média, as pessoas usufruem da sua aposentadoria por 16 anos. Então, é muito importante analisar isso ao invés de expectativa de vida, que induz a um período menor, como eu falei, já porque entra no cálculo as pessoas que morreram mais cedo e abaixa essa média, porque aí muitas pessoas acabam argumentando que essa reforma da Previdência é injusta com o trabalhador, porque o faz trabalhar praticamente até a morte, já que a expectativa de vida depois do tempo que ele aposenta é muito curta. O rombo da Previdência brasileira, que já ultrapassa a casa dos 300 bilhões de reais, é causado majoritariamente pelo serviço público civil, que está englobado pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Um dado de 2016 mostrou que um benefício médio para um servidor de um desses 3 poderes é de R$ 9 mil por mês, no caso do legislativo passando até de R$ 20 mil em alguns casos. Dos servidores militares, a média é de R$ 10.300, enquanto que da grande maioria da população que acaba dependendo do INSS, o benefício médio é de apenas R$ 1.300. Então vejam a disparidade que existe. E como esses serviços públicos, civis e militares, não se autossustentam, então um dado mostra, por exemplo, que a previdência dos servidores federais, o que se arrecada é 3 vezes menor do que o que se precisa para sustentar os atuais servidores aposentados. Por conta disso, acaba justamente onerando o sistema social do INSS. Então, basicamente, a nossa atual Previdência é um grande sistema de transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Então, só para vocês terem uma ideia da necessidade da gente fazer essa reforma, no ano passado foram gastos 700 bilhões de reais para a Previdência no nosso país. Se você somar tudo que o país investiu em educação, em saúde pública, em segurança pública e em infraestrutura, não dá esse valor. Foram gastos apenas 96 bilhões em educação contra 700 bilhões no sistema previdenciário. Então você não precisa ser um especialista para ver que há algo errado aí. Para quem acompanha o mercado financeiro, está muito claro que qualquer notícia que sai favorável à aprovação da reforma da Previdência é vista com bons olhos pelos investidores brasileiros e estrangeiros. Qualquer notícia que sai já aponta sinais aí de alta da bolsa, queda do dólar. Mas por que isso acontece? Bom, para entender, basta você pensar com a mentalidade de um investidor estrangeiro. Ele vai olhar para o Brasil e vai ver, bom, o Brasil está tomando as medidas necessárias, caso esteja apontando para essa reforma, para organizar suas contas públicas, certo? Então, se ele está se organizando financeiramente, eu tenho menos chance de tomar calote se eu emprestar dinheiro ou investir lá no Brasil. Então, isso estimula o investidor a investir aqui dentro. Ele investindo aqui dentro, a gente vai ter mais oferta de dinheiro, vai ter mais dinheiro aqui dentro do Brasil. Com mais dinheiro, os juros cobrados para eu fazer um empréstimo aqui dentro vai ser menor. Então isso vai estimular o micro e o pequeno empreendedor a abrir um negocinho ali, uma loja aqui, e isso vai gerar emprego. Gerando emprego, mais pessoas têm capacidade de gastar, de comprar. Com mais pessoas gastando, tendo esse poder de compra, maior é a arrecadação de impostos do governo. Isso até melhora a própria situação da Previdência. Com mais pessoas tendo emprego, você gira a economia do país, certo? E tudo tende a melhorar. Por outro lado, se a reforma não for feita, o efeito cascata é justamente o contrário. O investidor que está lá fora olha para o país e vê que a dívida da Previdência está aumentando cada vez mais e assim, de maneira exponencial, ano a ano, até que vai chegar num ponto incontrolável para o nosso país. Então ele não vai querer investir aqui, ele vai investir em outro país. Se ele não investe aqui, eu tenho menos dinheiro dentro do Brasil. Se eu tenho menos dinheiro, para eu fazer um empréstimo, eu tenho que pagar mais juros. Então isso desestimula o cara a abrir um negócio, dificulta as coisas. Então você tem menos geração de emprego, com menos pessoas empregadas, tem menos pessoas com poder de compra, menos pessoas comprando, menor geração de imposto, menos pessoas também contribuindo para o próprio sistema previdenciário, só agravando a situação. Então, essa foi a minha análise a respeito da importância dessa reforma. Não estou necessariamente defendendo todos os pontos propostos pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro nessa reforma, mas estou chamando a nossa atenção sobre a importância de que temos que fazer uma reforma. Mas eu respeito absolutamente todas as opiniões contrárias. Se você pensa diferente,
Por favor, deixa a sua opinião aqui embaixo e se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te espero num próximo vídeo. Até mais!